e o vídeo de hoje vai destravar de vez a sua mente na hora de criar seus títulos. Chega de perder horas e horas do seu tempo tentando achar o título incrível para o seu conteúdo, porque com um simples comando você será capaz de criar títulos chamativos usando a inteligência artificial. Então chega de enrolação, já vai se ajeitando aí que o vídeo já começou. Então, pessoal, a primeira ferramenta, como de costume, que a gente vai usar para isso é o mais famoso por todos vocês aí, né? Que é o ChatGPT. E depois que a gente construir esse comando aqui no ChatGPT, a gente vai comparar o resultado usando outras ferramentas. No caso de hoje, eu vou testar no Grok e no DeepSeek. E aí, vocês acham que teve alguma diferença? Fica até o final que você vai descobrir, hein? Inclusive, eu vou passar esse comando que tá na descrição aqui, não tem nada de complexo não, é até fácil de usar. Eu até tenho um comando parecido com esse, eu acho que eu mencionei em outro vídeo, só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer um título focado no viés negativo. Por que a gente vai usar o viés negativo? Vocês sabiam que as coisas negativas chamam mais atenção das pessoas do que o negativo? As coisas ruins causam muito mais impacto do que coisas positivas. Pode ver na televisão, as notícias no jornal, são sempre notícias de grandes tragédias, crimes que acontecem. Então, as coisas negativas, de forma natural, tendem a mais chamar a atenção do ser humano. Como eu trabalhei muito tempo como copywriter, a gente ficava observando esses detalhes assim. Eu não tô julgando isso aqui se é certo ou errado não, tá? Só quero que vocês entendam que isso aqui é algo que existe. Então você pode usar algo que é negativo. Por isso que a maioria das coisas no YouTube, quando você tá na internet, parece que tudo tá ruim. Já teve essa impressão? Quando você acessa a internet, essa situação ruim é elevada a 10. Então nesse comando aqui, caso você não queira usar viés negativo, você pode estar alterando esse final aqui, o da estrutura do título, ó. Nessa parte aqui que eu peço 10 variações do título, levando para o viés negativo, você pode colocar para um viés mais amistoso, mais um viés de identificação, ou seja, você pode alterar de acordo com a sua necessidade aí. O que eu vou falar aqui é só um exemplo mesmo. Então, dependendo do seu objetivo aí, você pode mudar as características desse prompt aqui para se adequar àquilo que você deseja. E 90% dos meus títulos que eu faço para meus canais aqui no YouTube, eu uso esse processo aqui, ó. Você pode colocar para refletir aqui também, ó, essa opção, ou busca na web, só que eu vou fazer um comando mais rápido aqui. Mas eu indico, depois que você assistir esse vídeo, você testa essa opção aqui, busca na web e refletir, tá bom? Então vamos confirmar o nosso comando aqui, ó. Olha só, já respondeu aqui, já entendeu o que a gente quer. E agora, vamos usar um título aqui para testar esse pequeno comando que ele deu pra gente aqui, como criar títulos irresistíveis para o YouTube. O interessante aqui é que ele vai fazendo uma análise do seu título, ó. Então você pode ir aprendendo com ele também, ó. O título comunica bem o conteúdo, a palavra-chave, ó, títulos irresistíveis. O que pode ser melhorado lá? A falta de urgência, ó, não quebra o padrão. Então ele tá dizendo aqui que o meu título é comum. Então esse título aqui, como criar títulos irresistíveis para o YouTube, ele é um bom título, só que ele vai estar competindo com várias pessoas grandes aí no YouTube. Então, como eu sou um canal pequeno, se eu colocar esse título do jeito que tá aqui, só isso não vai bastar para as pessoas clicarem. Por isso que não compensa você chegar aqui no ChatGPT e falar, cria um título pro meu vídeo. Isso você tá desperdiçando o potencial das ferramentas, cara. Você tem que dar um contexto para ele. E quanto mais contexto você colocar no seu texto aqui, as IAs vão se aproximar mais e mais daquilo que você quer. Então ele deu os títulos aqui, ele levou pro viés mais negativo. Olha só, seus títulos são lixo, veja como mudar isso. Tem gente que tem coragem de colocar isso aqui? Tem, mas esse já não é a minha linguagem, sabe? Aí depende da personalidade de cada um. Como eu tenho uma personalidade mais tranquila, mais calmo, a minha tendência não é usar esse tipo de título, mas esse aqui eu usaria, ó, o erro fatal que mata os seus vídeos e como evitar. Você está sabotando seus vídeos com esses títulos, ó. Ninguém clica nos seus vídeos por esse motivo. Esse é um bom título, ó. 99% dos criadores falam porque ignoram isso. Cara, esses títulos aqui são muito negativos. Deixa aí nos comentários, algum desses títulos aqui chamaria sua atenção se você estivesse navegando no YouTube agora? Com certeza eu ia parar para ver um desses aqui, viu? Que depois que ele te dá essas sugestões aqui, você escolhe de 1 a 3 títulos mais ou menos aí, aqueles que você acha que mais chamam a atenção, e desses 3, você escolhe um.
eu sempre faço isso, sabe, é um sistema de eliminação. Eu escolho 3 títulos, desses títulos vai sair o principal do meu vídeo. E caso o título que você escolha não dê certo, você tem mais 2 para escolher. E caso os 3 títulos aí você tenha testado e nenhum deu certo, você pode voltar e testar outros aqui, ó. Que uma das coisas mais importantes no YouTube é você sempre estar testando aí, né? Não pode ficar se acomodando. Mas a dica importante aqui é você pegar esses títulos e fazer uma pequena mudança. Não quero ditar o jeito que você vai usar a inteligência artificial aqui, né? Você pode usar do jeito que você quiser aí. Mas eu indico fazer pequenas mudanças que, além de estimular a sua mente, você deixa o título com a sua cara também. Ah, e lembrando, tá? Esse vídeo, como vocês podem perceber, não é para vender de uma forma milagrosa, não. Eu apenas estou compartilhando como as inteligências artificiais me ajudam na criação de conteúdo no dia a dia. E talvez isso pode te ajudar também. Às vezes você tá meio travado aí, bloqueado. As pessoas falam que para usar inteligência artificial tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não, cara. Você tem que usar ela simples e da melhor maneira que ela vai te atender ali, ó. E eu tenho consciência disso. Tem milhares de vídeos aí no YouTube bem melhores que o meu. Mas a diferença é que eu vou pelo caminho da simplicidade. E observe uma coisa. Quando você navegar pelos vídeos do meu canal, você vai ver que as coisas que eu faço não são muito complexas. Qualquer pessoa pode fazer isso aqui que eu tô fazendo. O importante pra mim é começar simples e depois ir se aprofundando no meio do caminho, porque a simplicidade é o que permite você dar o primeiro passo. Quando você entende que uma coisa é muito complexa e está muito acima de você, isso tende a fazer você a não agir, sabe? Você fica travado. Então a simplicidade é uma ferramenta que eu uso muito, porque se não fosse a simplicidade, com certeza eu não estaria produzindo conteúdo para esse canal aqui, viu? Isso vocês podem ter certeza. Eu não sei em que fase que você está, mas eu recomendo vocês a fazer isso no começo, porque acredito que essas ferramentas funcionam muito bem como assistente e te ajudam a pensar muito melhor do que pensar sozinho. Usando essa simplicidade, você não vai precisar ficar horas pensando, que título que eu escolho, sabe? Você não vai precisar tirar da sua cabeça. Em questão de minutos, você já vai sair com pelo menos alguma ideia de título aqui, ó. E como eu disse aqui, a gente vai testar isso aqui em outras ferramentas, ó. A gente vai copiar isso aqui, ó, e vamos testar na ferramenta do Elon Musk, que é o Grok. Eu não vou ativar o pensar ou pesquisa profunda desse aqui agora, que ele tende a demorar um pouco mais para fornecer as respostas. Mas eu recomendo vocês, depois que fizer do jeito que eu tô mostrando aqui, testar de outras formas também, ativando a pesquisa profunda e o pensar, que aí você vai ter respostas mais completas, sabe? Olha só, vamos ativar aqui, ó, e vamos usar o mesmo comando que a gente usou ali, ó, que é o de como criar títulos irresistíveis para o YouTube, ó. E essa ferramenta do Grok aqui, ela é muito interessante. Tô com um plano de fazer mais testes com ela aqui, ó. Eu acho muito interessante você ter mais de uma opção de ferramentas aí, né? Cada ferramenta vai te fornecer um tipo de resposta diferente. E é interessante você ter mais de uma opção para fazer a comparação aí, né? Aqui ela já dá uma resposta mais completa. Ela fala da estrutura e clareza do título, a curiosidade e mistério, ó, feedback construtivo. E com o tempo você fazendo esse tipo de coisa aqui, a tendência é você testar cada vez mais, vai chegar num ponto que você vai achar a fórmula certa para criar os títulos para o seu canal. Porque se os títulos são um fiasco, provavelmente eu usaria esses títulos aqui, ó. E uma coisa que eu achei interessante também, que ele coloca quantos caracteres que tem o seu título aqui, né? Vocês podem estar pensando, pô, por que eu escolhi que meus títulos tivessem menos de 50 caracteres? Quando você vai ver um vídeo aqui no YouTube, se o seu título for muito longo, quando a pessoa que está assistindo pelo celular ali, ela não vai ler seu título todo. Então essa já é uma sacada para vocês aí, ó. Quanto mais simples e menor for o seu título, isso aumenta as chances das pessoas clicarem. Que quando ela vê um título ali simples e curto, mas que causa muita curiosidade, ela vai querer clicar no seu título, ó. Então por isso que em alguns casos é interessante você testar títulos mais curtos aí. É claro, dependendo do vídeo aí, nem todos você vai conseguir fazer um título pequeno, né? Então quando você tiver a oportunidade, eu indico você fazer isso sempre que possível. Ele deixou até uns comentários aqui também, ó. Para de errar os títulos ou morra no YouTube. Caramba, isso aqui foi extremo demais. Títulos que destroem seu canal rápido. A verdade surge sobre títulos ruins, ó. Tá vendo que ele levou para um viés bem negativo, ó? Esse aqui foi extremamente negativo. E agora, ó, a gente pode estar testando aqui também no DeepSeek, ó. Vou colocar esse modelo R1 aqui, ó,
que é um modelo muito bom, que ele vai pensar mais para criar os seus títulos aqui, ó. A gente vai pegar esse mesmo comando que a gente usou aqui, ó, colar aqui, ó, e deixar o DeepSeek pensar mais sobre isso. Lembrando que as outras ferramentas têm essa função também, tá? De pensar e de pesquisa aqui, ó. Mas eu uso ela da forma mais simples, tem me atendido bem. Só de vez em quando que eu testo esses modos mais complexos aqui, quando eu tô em dúvida, ou quando não tenho certeza sobre algo, ó. Ela terminou de fazer a descrição aqui, ó. Ela fez uma pesquisa mais aprofundada de um viés extremamente negativo. E o que que a gente vai fazer agora, ó? Como ela não esperou eu responder aqui, eu vou pedir para ela fazer o mesmo para aquele título que a gente usou ali, ó. A gente vai pegar aquele título que a gente usou ali, ó, como que é títulos para o YouTube, ó. E vamos ver ele produzir o mesmo tipo de título para aquele exemplo que a gente colocou aqui, ó. Eu vou ser sincero, eu não costumo usar essas versões mais que pensam mais das inteligências artificiais, não, sabe? Porque elas deixam os títulos complexos demais, digamos assim. Então eu gosto de usar a inteligência artificial sem esses recursos aqui mesmo, para deixar o título mais simples e ir direto ao ponto. Mas é claro, isso aí é gosto de cada um. Olha só como que ela levou o meu título para um viés mais negativo, ó. Isso destrói seu canal, olha lá, ó. Alerta. 97% fracasso nos títulos. Isso aqui é interessante. Título perfeito, ó, para de cometer esse erro. Isso aqui também é urgente, ó. Títulos que odiamos. Por que clicamos, ó? O segredo sujo dos títulos milionários. Aqui ele mostra as técnicas que ele aplicou no seu título, ó. Fala da estrutura também aqui, onde você pode estar lendo, ó. Ou seja, cada ferramenta de inteligência artificial que você for usar, ela vai te fornecer uma dinâmica diferente. Então é interessante você testar em cada uma e ver aquela que te atende melhor. Então meu veredito é que a melhor ferramenta é aquela na qual você se sente melhor de usar. E até o momento que gravo esse vídeo, o ChatGPT tem me atendido bem melhor. Quando se trata de inteligência artificial, a gente tem que estar testando constantemente até aperfeiçoar o máximo que a gente pode, né? E aí, o que você achou dessa maneira de criar título? É muito ruim? É curta demais? Tá errado? Pode deixar a sua opinião também. E lembrando, se chegou até aqui, não esquece de fazer sua inscrição e deixar seu comentário de engajamento. Pode ser qualquer coisa, maçã, pera, comentar uma cor, qualquer coisa de sua preferência aí, porque esse nicho de IA é um dos mais difíceis de crescer e ganhar inscritos no YouTube. Já vai estar me ajudando aí, porque o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais gente, eu vou ter mais visualização e vou ganhar mais inscritos. Então fica bom para os dois lados. Eu te ajudo passando as dicas aqui e você me ajuda fazendo o YouTube entregar meu conteúdo para mais gente, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui e por hoje é isso.